Bom, pessoal, essa é a última sessão desta apresentação de como otimizar consultas no BigQuery. E como eu venho falando ao longo desta apresentação, eu acredito que o principal recurso que a gente tem é saber trabalhar corretamente de acordo com a forma que uma determinada ferramenta foi projetada para atender. Não adianta nada pedir que essa ferramenta execute trabalhos da forma como eu quero, sem que a gente respeite a forma como ela foi projetada para trabalhar. Ela vai nos entregar o resultado que a gente pedir, mas ela vai devolver para a gente, em troca de uma má prática, um custo maior. Tá? Então, reitero, falei o tempo todo, ter consciência do que a gente está fazendo, se é uma boa prática ou má prática, é o recurso mais poderoso que a gente tem nesse momento. É só assim que a gente consegue ter acesso à boa prática, né? A procurar a boa prática, tendo consciência de que a ferramenta foi projetada para receber um determinado código que a gente não está entregando para ela, um determinado job que a gente não está entregando para ela. Tá? E o mais poderoso entre todos eles reside aqui, ó, desnormalização. Bancos de dados projetados para Analytics, Warehouse e similares, tá? Foram feitos para trabalhar com dados desnormalizados, ok? Olha só, como que você consegue eliminar o uso de joins? Falei anteriormente, na sessão anterior, estruturando as tabelas já desnormalizada. No BigQuery você tem uma ferramenta própria para isso, por isso que ele foi projetado para isso, que chama-se struct. Você usa esse struct e você consegue projetar os dados para serem armazenados como se fossem múltiplas entidades, só que dentro de uma só. É como se você tivesse múltiplas tabelas, só que dentro de uma só. Mas qual que é a diferença disso? A diferença é que você reduz muito a carga de trabalho que ele vai ter para executar uma determinada... a carga de trabalho que ele vai ter para executar uma determinada consulta. Tá? Porque reduz muito o número de linhas. Eu vou mostrar no próximo slide como isso acontece. Aqui eu falo, esquece a terceira forma normal. Isso não é um banco de dados transacional, onde você tem cliente, cidades, países, e aí você tem cliente, código país, código cidade. Esquece isso daí. Esquece. Essa é uma arquitetura e uma forma de trabalhar em bancos de dados relacionais e transacionais. Tá? Onde você tem PK, FK, não tem nada disso no BigQuery. Não tem nada disso. Tá? Então esquece. Você tem esse conceito trabalhando com o BigQuery, você está trabalhando de forma errada. Ah, mas não vai funcionar? Vai. E vai custar mais caro. Aí, né, de cada um, né? Ó, isso aqui é um exemplo, tá, de uma tabela onde foi desnormalizada pelo BigQuery, tá? Então aqui você tem, por exemplo, a pessoa, isso aqui é a tabela de pessoas, ó, tá? Eu vou mostrar, ó. Aqui e são só pessoas, tá vendo? O que está em amarelo, tá? Esse cara aqui. Quem são esses daqui, ó? É uma outra entidade, a entidade só de telefones, tá? Ó, olha como ele vai mesclando as linhas. Eu poderia ter mais de um telefone aqui, tá? Não tenho. Então aqui eu tenho a tabela de telefones, ok? E aqui eu tenho quem? A tabela de cidades, ou cidades que morou. Aqui foi o nome que foi dado, né? Por essa arquitetura. Tá? Aqui seria a tabela de endereços, que é comum a gente ver, né? A pessoa tem vários contatos e às vezes e vários endereços, né? Então tem uma tabela, isso é desnormalizado, uma tabela só de endereços, e aí depois você tem uma que você tem código cliente e código endereço, código cliente e código endereço, que é muitos para muitos. Esquece isso no BigQuery. Esquece, aqui também é muitos para muitos. Só que olha a forma como ele mostra. Tá vendo? É como se fosse aquelas tabelas do Excel que eles mesclam, né? A visualização é mais ou menos parecida. Mescla aqui, ó. Tá vendo?
Então o cliente ele para aqui, depois vem o telefone, que poderia vir até aqui, depois vem as cidades que cada um residiu, ó. Tá vendo? Qual que é a diferença de uma tabela desnormalizada assim e de você fazer, e se você fizesse um join colocando todos os campos repetidos aqui? A diferença é a seguinte: nesse caso, ó, aqui a gente tem 9 linhas, tá? Se quiser contar, pode contar, já contei. São 9 linhas. Se você fizesse um join convencional, você teria 9 linhas, tá? Nessa tabela. Quantas linhas você tem? 4. Por quê? Porque ele considera o menor nível. Quem é o menor nível? O cliente. Tá? Então você foi de 9 linhas para 4 linhas, utilizando o método de nested fields. Tá? É isso que chama essas tabelas, nested tables, nested field tables. Tá? Que em português seriam tabelas alinhadas ou alinhadas, né? Alinhamento de consultas. Bom, olha esse exemplo de uma tabela flat. Olha quantas vezes esses dados se repetem. Olha, tá se repetindo tudo, tá vendo? Aqui mudou a data, tá vendo? Olha como se repete. Tudo isso está se repetindo, tá vendo? Então essa é uma tabela não desnormalizada. É um join convencional repetindo os valores. Ó, tudo repetido. Não preciso repetir esses caras. Não preciso. O que eu tenho que fazer? Aplicar a estruturação de nested fields. Tá? Essa tabela, guarda esse número. Ela tem 9.02 gigas, tá? E 40 milhões de linhas. Guardem esse número. Agora vamos para essa tabela em forma nested fields. Olha o que acontece. Eu apliquei as regras de agregação, struct. Ó, ele está agregando todo mundo aqui, tá? Ó, e aqui o que muda, ele traz um a um. Tá vendo? Olha a forma como eu faço isso, ó. Crio um array, um AGG, faço um struct. Nesse caso aqui ele vai mostrar para mim um a um desses caras. Quem está aqui vai ser mostrado um a um. Por quê? Porque são campos, são colunas que mudam. Tá? No caso seriam os endereços, os telefones, que é o que a gente viu na tabela anterior. É isso. E aqui eu estou criando uma outra entidade, tá? Só usando o struct, que vai chamar método. Você pode criar várias entidades dentro de uma só. Mas nesse caso, como elas são iguais, a gente usa um min e pega o primeiro valor. Tá? Poderia usar nValue também, que é uma função de agregação que ele tem, porque são todos iguais. Min geralmente dá a ideia de número, né? Eu às vezes uso o nValue, mas então ele vai agregar dessa forma. Então você pode usar o struct trazendo o primeiro valor, quando eles forem iguais, ou quando eles forem diferentes, você quiser mostrar um a um, né? Porque está desnormalizado na terceira forma, aí você vai usar o AGG, um array AGG, e vai usar o struct aqui. Tá? E aí ele vai trazer os dados dessa forma como estão aqui, ó, tá vendo? Né? Vai mesclando o que está repetido e traz os outros. Olha aqui, dá uma olhada nisso aqui. Alguém já tinha visto? Ó, foi de 9 para 1 giga. E foi de 40 milhões, você lembra? 40 milhões de linhas para quantas? 1,7 milhões de linhas. É muita diferença. É muita diferença. E o que acontece quando você faz isso? Se você aplicar, se você fizer uma consulta, uma query, fazendo, lendo os dados através de uma tabela nested e através de uma tabela convencional, que é aquela flat table, a diferença vai ser gritante. Por quê? Porque o número de linhas é diferente. Eu vou mostrar agora para você isso em número, tá? A diferença. Vamos lá. Ó, só para vocês entenderem, isso aqui são duas queries exatamente iguais. Ó, isso aqui é uma query de consultando os dados do BigQuery Public Dataset, esse cara aqui que eu abreviei, tá? E essa outra aqui é uma que eu criei, tá? No meu GCP, no meu BigQuery, e essa tabela aqui já é a tabela com nested fields, tá? Que eu gerei através daqueles códigos que eu mostrei no slide logo anterior, o array AGG e o struct, ok? Então é esse cara aqui otimizado, está consumindo dessa tabela,
que é a Nested Fields. Esse cara aqui está consumindo da original, que é a Flat, ok? Para você rodar, quando você fizer, por exemplo, 6 execuções dessa consulta, vai equivaler a uma execução para transformar uma tabela flat numa tabela nested, tá? Que claro, você tem custo de processamento e tem performance para realizar a transformação de uma tabela flat para nested, caso esses dados já não tenham sido arquitetados da maneira ideal que é em nested fields. Então, 6 execuções consultando numa tabela comum, que é a tabela flat, tá, equivale a uma execução da tabela nested. Então, se um dashboard que utiliza essa consulta for consultado, for utilizado, né, pelos usuários 6 vezes, já equivaleu já compensa a execução de uma tabela nested. E claro que compensa, não precisa nem dar muito detalhe sobre isso. Tá? Esse cara aqui custa 0,006 centavos. Tá? Essa daqui custa 0,003 centavos. E a quantidade e a duração para você rodar uma e outra vai de 1,2 segundos para 0,5 segundos. Sabe o que isso significa em números, em percentuais? Que a consulta que lê os dados da tabela nested comparada com a que lê dados da tabela flat melhora em 60% a performance e reduz em 96% o custo. Você imagina se a sua vida ficasse 60% mais barata, 60% mais rápida e quase 100% mais barata. Pelo amor de Deus. Bom, essa é uma excelente demonstração, tá, de performance, melhor performance e redução de custo. Bom, galera, aqui já terminou, né? São, na verdade, só algumas dicas. Falei bem no início sobre o uso do Safe, né? Ele vai trazer mais resiliência para suas consultas. O que é resiliência? A capacidade de continuar funcionando sem que falhe, né? Sem que pare. A gente precisa ter muita resiliência, né? Ao invés de ficar, mas eu vou ter que parar de usar esse tipo de select, mas eu vou ter que parar de programar do jeito que eu estou acostumado e ficar triste por isso. Isso não tem nada a ver com resiliência. Resiliência é você receber algo que você não gostaria e transformar isso de forma que isso não te abale para que você possa continuar e progredindo. Então, tá aí uma analogia legal com a vida e com as transformações que a gente precisa fazer no nosso dia a dia, o tempo todo. Né? O uso do Safe pode proporcionar uma melhor resiliência para as nossas consultas. Tá? Aqui eu falo sobre a extensão do Mate. Tá? É super útil. O BigQuery Mate, ele funciona, é uma extensão do Chrome. Tá? É só você instalar essa extensão e ele vai mostrar mais ou menos o custo estimado na execução de cada query. É útil, só que assim, cara, tenha um cuidado. Ele lê os dados dessa query que você está utilizando e armazena isso para ele poder te dar uma sugestão de custo e de sintaxe, tem algumas coisas também assim. Então, como existem algumas políticas internas das empresas, às vezes utilizando esse Mate, por exemplo, você está compartilhando informações internas da empresa, o que pode ser muito, sei lá, se é perigoso, porque as informações estão lá dentro, é tudo criptografado, mas tá bom, é melhor, quanto menos compartilhar informação, quanto menos informação eles tiverem, melhor. Eu concordo, tá? Aqui eu estou falando sobre preferir utilizar funções UDF. Para quem já está no BigQuery há algum tempinho, utilizando as funções UDF como funções auxiliares para determinadas contas dentro de algumas queries, a própria Google fala que é preferível utilizar funções SQL a funções em JavaScript que consome o V8 Engine, que é um engine muito oneroso para o GCP, para o BigQuery. Mas eu vou fazer uma ressalva aqui. Como eu disse que eu testei tudo e pesquisei, estudei muito tudo isso.
Concordo, é melhor usar as UDFs em SQL nativo, porque é a linguagem nativa do BigQuery, tá? Que é o ANSI SQL. Mas, presta bem atenção. Se o que você precisa fazer, às vezes é muito difícil de ser feito através do SQL nativo numa UDF, eu sugiro o uso do JavaScript, porque você vai conseguir lidar com esse código de uma maneira muito melhor, até porque um JavaScript é muito mais voltado para uma programação do que uma linguagem como um SQL, que não é uma linguagem de programação, né? Assim, eu considero, mas enfim. Então, dependendo do caso, uma função UDF em JavaScript vai performar mais rápido do que uma função em SQL. Prefira a função em SQL, porém não tome isso como regra absoluta, beleza? Isso é uma boa dica. O Approx Count Distinct pode ser utilizado no lugar do Count Distinct quando você tiver a possibilidade de receber resultados com até 99% de precisão, tá? Para dashboards, eu acredito que o uso do Approx Count Distinct é muito bem-vindo, porque assim, ao invés de você falar que você teve 100 vendas, você dissesse que você teve 99, e às vezes você pode dizer que tem 100, é com uma falha de até 1%, né? Eu acho que é super bem-vindo, uma vez que você tem um ganho de performance muito grande, comparando um com o outro, tá? Agora, claro, você vai fazer um count distinct para um número que você precisa ter no seu mais alto nível de exatidão, não use o Approx Count Distinct, tá bom? Você pode pesquisar a documentação depois para saber melhor. E aqui eu estou dando umas dicas ligadas a boas práticas diárias de qualquer coisa. Comente seus scripts, utilize uma indentação fácil de ser visualizada. Se possível, fuja da IDE do BigQuery dentro do próprio GCP, que, na minha opinião, Google, me perdoe, mas a IDE de vocês é muito ruim. Precisa evoluir muito, tá? Agora eu vou fazer um elogio, tá? A validação de vocês, o validator do BigQuery, é o melhor que eu já utilizei em toda a minha vida. Então, desculpe confessar que eu levo todo o meu código para o VS Code, que na minha opinião hoje é a melhor ideia do mercado, e depois eu jogo no BigQuery só para pegar a validação. Então eu acabo trabalhando com duas plataformas, tá? Então aqui eu dou algumas sugestões, até o próprio Notepad++ aqui é irado, né? Uma puta de uma ferramenta, tá? E para quem quiser, todos os códigos que eu utilizei, sem abreviações, que realmente vai funcionar, que vocês podem tirar suas próprias medições, rodando no seu próprio console, 100% free, porque os recursos utilizados dentro do dataset do projeto de o BigQuery Public Datasets é free. Então, todos os códigos estão aqui no meu GitHub, tá? Aqui está a URL, vocês podem entrar e podem tirar as próprias conclusões. Se você for fazer qualquer tipo de menção ou cópia desse material, eu peço que, se possível, mencione a minha pessoa, uma vez que eu trabalhei bastante nesse material para trazer essas informações e ajudá-los no dia a dia de vocês, como engenheiros de dados, cientistas de dados e dentre as várias outras aí ramificações que hoje existem na área de tecnologia, que não tem mais o full stack, né? Agora ficou, né, tudo dividido. Galera, muitíssimo obrigado, tá? Espero que eu possa ter contribuído de alguma forma para a evolução de vocês e certamente evoluindo os meus conhecimentos cada vez que eu compartilho conhecimento com outras pessoas também. Muito obrigado. Valeu.